sorte que a gente tem que deseja sair, senão ele não deixaria eu fazer a palestra, sabia? Ele não chegou ainda, ou vai chegar mais tarde, né? Vamos, boa noite. Vamos falar da transformação, que é uma conquista, e realmente uma conquista. Vocês sabem que a questão moral na doutrina do Espírito é um trabalho muito grande, muito forte, muito sério, que os Espíritos fazem com a gente. Nós ficamos muitos séculos patinando, rodando, e nunca nos preocupávamos com essa questão. Então a gente ia para o mundo espiritual, voltava do mesmo jeito, e às vezes até mais comprometido, com mais problemas, com mais dificuldades. E aí chegou a doutrina e disse para a gente, espera um pouquinho, precisamos pensar. Deus não tem pressa, obviamente que não tem. Mas nós precisamos pensar, nós precisamos entender, nós precisamos saber o que está acontecendo, não é? Porque a gente vai para a Terra, sai de lá pior que chegou, não pode, nós temos que mudar, nós temos que melhorar. E aí o Kardec começa a levantar uma série de questões, uma série de dúvidas, e o ponto fundamental da doutrina é efetivamente a parte moral. Nós precisamos nos renovar, nos melhorar, criar condições melhores. Mas é claro que isso não acontece de uma hora para outra. Ninguém pode exigir que a gente saia daqui já com preceitos morais elevados. A gente vai construir, a gente vai desenvolver, a gente vai pensar a respeito, a gente vai concluir, nós vamos estudar isso, nós vamos trabalhar nisso, nós vamos treinar isso, vamos desenvolver isso da forma mais, diríamos assim, da forma mais conveniente possível. Tem pessoas que começam e disparam, vão em frente de uma forma profunda. Tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que têm um pouco de facilidade, e é mais ou menos como na escola. Tem gente que gosta de estudar, tem gente que não estuda e acha que sabe tudo, não é mesmo? São os pseudo-sábios, que aqui na Terra completa, a maioria de nós aqui somos pseudo-sábios, porque a gente sabe tudo, opina sobre tudo, não é? Aí, por exemplo, se for falar sobre Covid, aqui todo mundo tem uma solução, cada um de nós vai resolver o problema de um jeito. Se for falar de política, a mesma coisa, de time de futebol, a gente sabe tudo. E aí, aliás, se alguém souber alguma coisa para fazer com São Paulo, queria um pouco de ajuda, viu? Eu não estou conseguindo saber como é que eu vou lidar com isso, né? Mas aí a gente vai devagarzinho entendendo que é preciso se aprofundar, precisa conhecer, precisa se desenvolver. E tem aí esses benfeitores amigos que estão com a gente constantemente. A gente fala em tom de brincadeira com eles, até parece que eu tenho intimidade com eles, né? Mas a preocupação maior é essa, porque a maior parte dos problemas que a gente vai enfrentando estão associados à nossa decadência moral, à nossa dificuldade moral, à nossa pequenez moral. A maior parte dos problemas que a gente vive podem ser resolvidos por nós mesmos. Basta um pouquinho de ajuste na direção. Então, eu sei que é difícil, é impossível, cada um de nós, alguns de nós já passamos por isso hoje, já passei por isso hoje. A gente passa nervoso, fica irritado, acontece alguma coisa com a gente não consegue se conter, fica daquele jeito. Aí a gente tem dificuldade para pedir desculpa, ou tem dificuldade para reconhecer que está errado. No trânsito, por exemplo, ninguém está errado. Especialmente aqui no Brasil, todo mundo está certo. Por isso que nós temos 90% de batida de trânsito no judiciário. No Japão, não. Tem 90% de solução. 10% só vão para o judiciário. Até porque, no Japão, o processo judicial é uma desonra para a família. Tem que mudar até da rua que eles moram, mudar do lugar que eles trabalham, tem que mudar tudo. Quando tem um processo judicial. Porque lá, o processo judicial é mais ou menos como um processo criminal aqui. Eles não entendem que o processo judicial é uma questão civil, uma questão patrimonial, uma questão... Não, o processo judicial é crime. Se está em justiça é porque cometeu um crime muito grave. Porque se não fosse grave, não estaria na justiça. Porque tem que se entender, compreender, tem que se acertar, tem que se ajustar. Uma tradição, obviamente. Mas vamos voltar para o Brasil. Não tem nada a ver com o Japão. O Japão fique lá, tranquilo, continue do jeito dele lá, se desenvolvendo cada vez mais, não é? Querendo brigar com a China, nós não queremos saber de nada disso. Nós estamos aqui no Brasil, vamos voltar para o Brasil. Se vê que todo mundo quer brigar com a China, não sei porquê, né? Será que é porque ela é muito grande, assim? Nem na escola, né? Na escola a gente queria arrumar confusão com o maior lá. Os pequenos ficam sempre querendo arrumar confusão com os grandes. Parece que eles têm um pouco de inveja deles, sei lá o que acontece. Mas, enfim, com a China não é esse o problema, é outro. Mas, enfim, nós precisamos entender que precisamos olhar e focar em determinadas diretrizes, em determinados caminhos. E aí veio o Santo Agostinho, veio lá na pergunta 919, faz aquela série de perguntas com Kardec, não é? Kardec faz uma pergunta engraçada, em seguida ele fica irritado. Dá para perceber na pergunta.
É interessante, né? Eu falo assim, qual é o meio mais eficaz para que a gente possa se transformar, se tornar uma pessoa melhor? 919. Aí o Espírito assim responde de uma forma muito objetiva, porque ele não perde muito tempo. Conheça-te a ti mesmo. Só fala isso. O Kardec fica nervoso. Acabou aí. Mas todo mundo sabe. Eu quero saber mais. Aí o Santo Agostinho fala, tá bom, Kardec. Imagine um espírito superior tratando com a gente aqui na Terra, né? Eles querem ser objetivo, resolver logo os problemas, dar logo as diretrizes, as direções, mas a gente... Vou dar uma dica. Faça como eu fiz quando estava aí na minha última existência. Aí o que ele fazia? Um balanço diário. Observava o que ele fazia durante o dia. Então hoje, a gente vai chegar em casa, pegar uma bacia, pôr uma água gelada, botar uns 3 negócios de gelo, pôr o pé lá dentro, porque quando a gente começa a lidar com esse assunto, dá um sono lascado, não sei porquê. Se você deitar e começar a tirar em revista tudo que você fez durante o dia, é o melhor sonífero que tem. Fazer uma prece ainda piorou. A gente dorme mais rápido ainda. Começa uma prece, você não consegue saber se terminou, se parou no meio, se falou a primeira frase, a segunda. É impressionante, não é? Mas tudo isso por conta da nossa elevação moral, né? Estamos tão afeitos a isso, estamos tão junto com isso. É mais ou menos o aluno que vai ter uma aula de, sei lá, de física quântica, ele mal sabe mexer com raiz quadrado, nem tem a tabuada de cor ainda na cabeça, aí vai ficar lá naquele sono, com aquela coisa assim, sabe, aquela coisa cansativa, que ele não entende nada. Sabe assim, não entende nada. E eu estou olhando alguns de vocês ali, estão olhando para ele e falam, mas coitado desse moço, não estou entendendo nada do que ele está falando, meu Deus do céu. Então, é assim, é um sono não mascado, não dá quando a gente não está entendendo nada, e a pessoa continua falando. E aí nós vamos botar o pezão lá no gelo e vamos fazer a revista do dia, tirar em revista, tudo que nós fizemos. Acordando de manhã, tratando bem a pessoa que está com a gente, que mora com a gente, convive com a gente, nossos parentes queridos. Batemos com urbanidade, como é que vai tudo bem, graças a Deus, Deus te abençoe, te ilumine. Não só você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, tudo a gente vai tirar em revista, tudo isso. Depois a gente vai ver como é que a gente se comportou na rua, no meio público. Depois vamos ver como é que nós nos comportamos no trabalho, como foi o nosso trabalho, fizemos alguma coisa que nos aborreceu, nos irritou, fizemos alguma coisa que não devia. Aí a gente vai tirar em revista isso. No outro dia, a proposta é que a gente se esforce para não cometer o mesmo erro. Essa é a proposta. Então, se você parou o carro no lugar proibido, não levou nenhuma multa, aí você fala assim, acho que por aqui não passa guarda. Acho que por aqui não passa guarda. Aí a gente para no mesmo lugar. Aí daqui a pouco chega 4, 5, 6 multas. Não passaram guarda, mas demorou para vir as multas. Então, vamos cometer o mesmo erro, mesmo jeito, né? Mesma coisa. Fazer que nem os expositores, todo mundo espera que o expositor seja santinho, cumpra os horários, chegue na hora. Todo mundo espera isso. Mas eles não acham mais ninguém para vir, tem que vir com gente desequilibrada mesmo, atrapalhada, que chega de qualquer jeito, correndo, tropeçando, caindo, chega desse jeito, não é? Porque não tem para fazer exposição, não tem os espíritos superiores, não estão aqui mais fazendo exposição, eles nem estão mais na Terra, então não dá para achar esses espíritos superiores para fazer palestra. Normalmente eles são muito atrapalhados mesmo, muito desequilibrados. E aí nós vamos tirar em revista os nossos erros, que nós cometemos de errado. Eu fui meio grosseiro com uma pessoa no telefone. Com uma vontade muito grande de pedir para a pessoa ir para o outro lado do buraco negro do universo. Mas não devia ter pensado isso. No dia seguinte, a gente faz força para não ter esse pensamento. Então, basicamente é isso. E isso vai dando uma condição melhor para a gente, porque a gente começa a identificar o problema antes que ele aconteça. Então, você está no trânsito, por exemplo, alguém fala assim, você comprou a carteira de motorista? Eu comprei da senhora sua mãe. Não comprei não, foi duro de tirar. Aí já muda, né, o discurso, como você vai falar direitinho, né?
Então você vai, por exemplo, hoje em dia, antigamente a gente dava dinheiro para pagar o ônibus, agora hoje em dia não quase ninguém dá mais dinheiro, né? Mas antigamente a gente pagava com dinheiro, nunca tinha troco. Quem tem a cabecinha branca igual a minha, se lembra disso, né? E normalmente a condução era sempre assim, R$ 2,84, aí você dava 5 e falava assim, não tenho 20 centavos, cara, 16 centavos, cobrava logo 3, né? Então, a gente mesmo assim ainda fala, que Deus te abençoe, te ilumine, te ajude bastante, que você possa fazer todo o seu trabalho aqui, que nenhum ladrão aponte uma arma na sua cabeça. A gente fala em tom de brincadeira, mas de vez em quando a gente tem vontade mesmo de pegar um pelo pescoço. Eu estou desconfiado que só eu tenho esse problema aqui, todo mundo ficou quieto. Todo dia eu tenho vontade de pegar um pelo pescoço, mas também tenho 6 comedores de arroz e feijão, tenho um monte de neto, tenho um monte de gente na minha casa, meu Deus do céu, né? Não dá vontade mesmo? Dá vontade, né? Mas aí a doutrina fala, vai custar caro, vai fazer de noite, aquele negócio vai custar caro, não. Fecha a boquinha, fica com raiva. Pega o trânsito que você melhora. O trânsito melhora a gente, olha só, ponto que nós estamos, né? Não tem gente que fala que fica nervoso no trânsito. O trânsito é o melhor curador de problema que a gente pode ter. Entra no trânsito, em cima da hora, está 5 minutos atrasado. É o teste, né? A pessoa fica no celular, no farol, para o teste. Meu Deus do céu. Ai, Deus, que Deus nos abençoe a todos nós, esse trânsito, todo mundo que está aqui. O pedestre que passa bem na hora do farol. Deus te ajude, meu irmão. Graças a Deus que eu estou atento. Não fui com o carro para cima de você, não é? Então, a gente precisa buscar essa espécie de renovação do dia a dia, pequenininha. Porque não dá para a gente renovar as coisas grandes. Não dá. Tem que ser as coisinhas pequenas. Sabe assim, o desaforo do genro, por exemplo? Ou da sogra. Não é? A gente aguenta assim, faz que não escuta. Briga do irmão, assim, briga dos filhos, um com o outro, né? A gente faz força para não tomar partido, assim, aquela coisa. Então, isso são as coisinhas pequenas que dá para a gente devagarzinho ir transformando e mudando. Então, é uma coisa que devagarzinho, com o tempo, a gente vai percebendo, nossa, como a gente era diferente. 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás. Faça uma pesquisa entre vocês, entre nós aqui, né? Vamos olhar para trás e ver como que a gente era 10 anos atrás, 15 anos atrás. Talvez a gente fosse mais insuportável do que hoje. Talvez a gente fosse. Hoje ainda tem um ou outro parente que não suporta. Antigamente não tinha nenhum. Não é? Então a gente faz essa pesquisinha, olha para trás e fala, ainda tem um caminho pela frente. Nós ainda podemos avançar um pouquinho mais. E aí, conforme a gente vai gostando do negócio, a gente vai avaliando, vai aprofundando, falando, mas não é uma atitude correta fazer isso. Não é uma atitude correta a gente ficar desagradado com uma pessoa que atende a gente, um garçom, por exemplo, um frentista de posto de gasolina. Um jeito dele, paciência. Sabe, a gente começa a buscar coisas maiores. Coisa que aborrecia a gente, né? A indiferença das pessoas. Agora está chegando o Natal. Vou falar do Natal, porque é o último dia que eu venho aqui, porque parece que agora já arrumaram de até o final do ano, então não vou me chamar mais. E aí, no Natal é especialista de acontecer isso, né? Aí a gente está lá no Natal. Você não chamou fulano? Chamei. Fulano fala que não fala com não sei quem. Faz 10 anos que não fala com o cunhado. Faz 20 anos que não fala com a sogra. Não vai na festa de Natal por causa disso. Olha se nós estamos numa condição dessa. Olha só. Então é motivo de confusão. Cria confusão. Problemas. Vem o Natal. Vai lá na festa de Natal, o povo enche a cara, cada um fala tudo que quer falar. Há muitos anos que eu não bebo, mas eu ouvi falar que quando a pessoa bebe, ela faz o que ela quer, né? E quem quiser, do jeito que quiser, fala fica desse jeito, né?
Mas aí é motivo de pensar, bebeu demais, não tem problema, assim, mas você não presta, desde quando eu te conheço. Né? Tudo bem, eu vou ser melhor no futuro. Deus há de nos ajudar. Aí a gente vai criando aquela coisa de tolerância. Eu me lembro com muita nitidez, brigas fortes em família no dia de Natal. Antigamente o povo não tinha nada para fazer no Natal. Eu fui numa mesa, um pano verde na mesa, sabe o que eles faziam? Pano verde? O que fazia? Ah, isso, que no pano verde começava o carteado lá. Né? Eu vi gente pegar faca para tentar contra o outro, assim, meu Deus do céu, uma festa de Natal, Jesus! Cadê você, Jesus? Não estava lá, óbvio. Né? Mas é assim, as pessoas perdem equilíbrio, assim, profundamente. Faz um preparo. Vai lidar com pessoas difíceis, prepara antes. Faz uma prece. Lá no meio da família, não vai dar para fazer prece porque ninguém tem paciência de ficar 1 minuto fazendo uma prece. Não dá. Ou então dá se estiver bebendo cerveja. Mas não tem problema, pode deixar beber no meio da prece, não tem problema, Deus não se incomoda com isso. Aí, se não conseguir fazer a prece com a turma, ela faz sozinha, fala assim, olha, minha família. Olha como é bonitinho. Olha que lindo. Dá uma coisinha para eles aqui, para todos nós que estamos aqui. Mas principalmente, Senhor, enche meu coração de tolerância, de paciência. Fiz aquele prato com tanto amor, mas eu sei que alguém vai falar que como salgado, como gorduroso, que eu usei um azeite que não era azeite, era óleo de soja. Ajuda também essas pessoas que se comprometeram a lavar uma salada para trazer na festa de Natal. Dá um apoio para essas pessoas também. Ajuda também aquelas senhoras que fizeram um assado e mancharam o vestido para trazer o assado para cá. Elas não fiquem tão nervosas, né? Vocês já repararam que o assado é a coisa mais difícil que tem? Não dá para cobrir ele, não tem nada. Não tem nada que você possa pôr que ele não vale. A pessoa põe no colo, normalmente o marido que dirige, quando chega lá o vestidão novo do Natal, escadão de gordura. Já vai preparado, ó, já vai com a roupinha de briga e troca lá. Já pensou que legal? Mas não tem problema, ainda menos. Aí daqui a pouco você aparece lá toda bonitona, pá. Aquilo não te incomodou, foi previsto, olha só. Não adianta pôr toalhinha embaixo não, porque vaza do mesmo jeito. Vai com a roupa, que é para manchar a roupa aquele negócio, é feito para isso. E não tem nada que tire depois daquela gordura. Você tem que pôr ácido sulfúrico. Fazendo aquele longo uma mini saia, porque vai cortar ela. Então a gente vai trabalhando nesse aspecto, no aspecto de agirmos melhor. Crianças em família, na festa de Natal, uma criança em família, às vezes eles ficam sozinhos. Na maioria das vezes, ninguém quer ficar com eles. Aí vem um lá com um chumaço de cabelo na mão, o outro vem chorando. Calma. Os adultos não brigam por causa das crianças? Meu Deus do céu. A minha família briga, não são crianças, não. Um tem 35, outro tem 14, tem 22. Aí começa a brigar lá, os pais começam a se intrometer na confusão dos dois. Olha só. Então, devagarzinho, a gente vai estando prevenindo também para o trabalho. A gente sabe que tem uma pessoa difícil, que a gente não aguenta nem olhar para a cara dela. A gente vai lá no WhatsApp, pega a foto dela, imprime bem grande, cola lá no armário e fica olhando para ela. Fala, eu preciso aceitar essa pessoa. Mas não pega aqueles dardos, não. Não, dardo não, só fica pensando, né? Preciso aceitar essa pessoa, meu Deus do céu. Sabe o marido que foi embora, não voltou mais? Aí no dia de Natal ele aparece lá para meus filhos, né? Aí você pega uma foto dele, certo? Uma vela preta, e assim que ele fica iluminadinho lá, você fala, tem que aceitar esse meu irmão, meu Deus do céu. Tem que ajudar ele. Tem que ajudar ele. Então a renovação, a transformação moral é uma coisa assim gradual. Ninguém pode chegar aqui na Terra e impor a modificação moral das pessoas. Tanto isso é real,
O planeta não consegue passar de provas e expiações para regeneração e muito menos para mundo evoluído. É muito gradual, é devagarzinho. E nós temos que começar a perceber o que estamos fazendo, como estamos fazendo as coisas. E pior ainda, às vezes até como estamos pensando em fazer. Olha que coisa profunda, meu Deus do céu. Eu não faço mal para ninguém. Tem gente que tem esse discurso. Faz mal para ninguém, mas não faz bem para ninguém. Né? Não ajuda nada. Nunca tem a moeda para o homem que vai limpar o vidro lá, nunca tem nada. Aliás, tem que ter uma palavrinha bem caridosa para falar para ele. Meu irmão, Deus te abençoe. Muito obrigado. Não é uma palavrinha bem caridosa. Não é assim? Uma polícia para você. Fica aí, viu? Então, a gente vai devagarzinho treinando para sermos melhores. Treinando. A gente vai na academia para exercitar os músculos. A gente quer que eles se exercitem, que eles fiquem um dia em ordem, e possam nos ajudar mais e melhor. Assim também precisamos fazer com o espírito. Trabalhar em espírito. Ou seja, sermos mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos. Se a gente identifica uma falta de amor com alguma coisa, nós precisamos trabalhar isso. Eu não tenho o mínimo de paciência. O zelador do prédio. Aqui todo mundo mora perto. Tem alguém que mora em casa aqui? A senhora mora em casa? Na chácara Clarinha? A senhora é herdeira aí de algum magnata do passado? A senhora não namora. Então a gente vai devagarzinho percebendo que aquela pessoa é difícil pra gente. Toda hora tem uma conversinha, né? A senhora botou o lixo para errar, não era aquele dia para pôr o lixo não encher. A senhora não está reciclando direito, está errado, a senhora está pondo coisa com gordura dentro do lixo reciclado. A senhora parou a vaga num lugar ruim porque o outro não consegue descer. Começa a ver os nossos defeitos, aí a gente tem raiva dele. Tem raiva dele, quer pegar ele, quer falar com a gente, manda esse cara embora. Só dá despesa com o condomínio, essa praga. E aí vai. Pega o WhatsApp dele, tira a foto dele bem grande e cola lá no armário. Mas por que você está com a foto do zelador aqui no armário, meu Deus do céu? Eu tenho que vibrar bastante para ele, para Jesus me ajudar, para me entender ele. Olhar para a cara dele com mais caridade, mais amor, mais compreensão, mais tolerância. Né? Porque esse infeliz fica apontando meus defeitos. Olha por que quem tem raiva dele. Porque ele aponta os nossos defeitos. A sorte que eu não tenho tempo de ir na reunião de condomínio do meu prédio, porque se eu tivesse, nós tínhamos mais uma confusão lascada lá. Eu não sei porquê, só porque meus filhos, quando quebrava as plantas, criava confusão lá, brigava com os outros meninos, essas coisas, só por isso. Ele pegava no meu pé, só por isso. Né? Então a gente não consegue aceitar uma pessoa que fala alguma coisa que nós temos defeito, não é mesmo? A sorte de vocês, porque ninguém falou assim, nossa, mas isso é hora de chegar? Porque se tivesse falado, aí eu ia lavar a alma de todo mundo aqui. Mas ninguém falou ainda bem. Então ia ter que imprimir a foto de todo mundo aqui, né? Ia ser difícil, né? Quanto tempo ia levar para poder amar cada um de vocês, né? Mas enfim, a gente vai criando uma condição, porque no mundo espiritual superior não podemos esquecer disso. Nós vamos nos relacionar com pessoas também. Se nós nos relacionarmos com pessoas, eu estou falando demais, já está toda hora. Quem que manda aqui? É você que manda aqui. Tá bom, eu vou mais um pouco, né? Porque lá em casa, quando eu falo alguma coisa, o filho já fala, você não manda nada aqui, manda a mãe. Pronto, aí eu tenho que sujeitar ela, ordenar, não é? Então, devagarzinho, a gente vai criando essa condição mais favorável, vamos avançando um pouquinho mais nesse entendimento.
E é uma coisa que tem que sair de dentro para fora. Não adianta alguém vir aqui e ameaçar a gente a ser melhor. Não adianta. Uma coisa que a gente tem que tirar, desempenhar, arrancar de dentro de nós. Porque se nós tivéssemos o potencial de amor que nós temos, se nós tivéssemos, a gente sabe um pouquinho. Sabe quando você está meio apaixonadinho por alguém? Esse potencial de amor assim tão grande, não é? A gente só vê qualidade, a gente só vê coisa boa, a gente só vê tudo de bom. A gente já tem esse potencial de amor, não? Então, a gente precisa devagarzinho, sabe, soltando isso, fazendo um esforcinho, sabe, um esforcinho assim, para não manter nenhum sentimento contrário contra ninguém, para a gente evitar alguma coisa que possa ser desagradável, para a gente evitar um confronto na frente das pessoas, que só vai trazer dificuldade para todo mundo. A gente vai aprender na hora de falar um assunto difícil com uma pessoa que muitas vezes troca experiências com a gente. A gente vai sabendo a hora de dar uma boa notícia ou uma má notícia. Isso é amor pelas pessoas. E é isso que nos transforma. Quanto mais amor nós tivermos, mais fácil nós temos relacionamento. Você conhece, todo mundo conhece uma pessoa, pelo menos, que é fácil de lidar com ela, tranquilo. Mas não vai dar para fazer, não tem problema, a gente marca outra hora, a gente resolve no momento. Vamos fazer, não tem problema, está tudo bem, está tudo certo. Fácil, muito fácil. A pessoa tem um amor profundo, às vezes nem é familiar nosso. Às vezes é conhecido, às vezes é uma pessoa do comércio. E aquela coisa, né? Você sente aquela coisa forte de amor que a pessoa tem, aquele potencial de amor. Alguém vai falar alguma coisa de alguém e fala, não, foi só aquele momento, estava nervoso. Aí sente uma palavrinha de bom ânimo, assim, de ajustar, de melhorar, de não pôr ninguém contra ninguém. Sabe aquela coisa assim? Então esse é um potencial de amor. Eu convivi com o Chico algumas vezes. Vocês não podem imaginar o potencial de amor que esse homem tinha. Não podem nem imaginar. Então, quando você estava assim, na rua da casa dele, eu já senti. Você já sentiu. Olha só. Por que as pessoas que conviveram com ele, inclusive aqui o dirigente dessa casa, o dono dessa casa, conviveu muito com o Chico. Se você perguntar, não sei se ele ainda está encarnado, o fundador da casa, está encarnado. Não. Mas para qualquer pessoa que conviveu com o Chico, você pode perguntar o que você falou com ele. Ele lembra todas as palavras. Você lembra de tudo que você viveu com ele. Mas tem um episódio interessante, porque eu tinha arrancado 2 dentes do siso 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, que era um negócio assim, arrancar os sisos era um negócio assim, era uma cirurgia, um negócio assim. Aí eu fui lá porque tinha que entregar umas coisas para ele, umas mensagens, aí chegou lá e falou, ô Sérgio, pediu para a moça me servir sorvete. Falei, meu Deus do céu, como esse homem sabe que eu estou com a boca desse jeito? Não sabia. Sabe o que é pior? Ele sabia tudo que tinha conversado no caminho para ir lá. Não sabia. É impressionante. A mediunidade desse homem é impressionante. Impressionante. Então, isso que é amor. Amor pelas pessoas. Sabe assim? A pessoa está abandonada na rua. Não, mas ninguém pode ter ódio das pessoas. Ela está em desequilíbrio, está doente, basicamente. Provavelmente está muito doente, espiritualmente, materialmente. Não fica aquela coisa. Aquela pessoa chata, que nos aborrece o tempo inteiro. A gente tem potencial de amor, tudo bem. Eu escutei a mesma história 10 vezes, escuta 11, 12, não importa. Foi Jesus Cristo quem disse sob a inspiração de Deus, vai a Kardec à Terra e fala a inspiração de Deus. Tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, como a antiga profecia, que eu fiz perante como natura de ideia, não temas a tua missão. O Espírito Verdade, esse teu anjo guardião, aumenta as glórias do céu, destrói assim na terra esse véu, que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto, pedidos de Jesus, e com 2 fantásticos, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo Faróis, passou por milhões de sóis,
Milagre transferiu a sua. Essa é uma coisa que se chama luz e trevas. A parte que eu passei para você, a primeira parte para vocês, é a parte da luz. Mas eu vou desafiar a vocês a conhecerem a outra parte, que são as trevas. É um espírito de Castro Alves, pela discografia de Jorge. Procure na rede mundial de computadores. Luz e trevas. Aí vocês vão ver, depois que o Kardec chegou na Terra, o que ele enfrentou. Aliás, todas as pessoas que enfrentam o sistema são verdadeiramente massacradas até serem reconhecidas. Mesmo? Muito obrigado pela atenção. Não pode, porque o Bezerra não está aqui. Só pode quando ele estiver aqui. Que Deus nos abençoe e não perca a esperança. Na semana que vem, uma pessoa pontual, muito equilibrada, muito desenvolvida, muito inteligente, muito didática, vai vir conversar aqui. Bom? Obrigado.